Olá, eu me chamo Helena e hoje nós vamos falar um pouco sobre fauna e flora, definir esses conceitos, diferenciá-los, entender como fazem parte do meio ambiente, de que maneira nós seres humanos podemos interagir com eles e como podemos fazer para preservá-los. A fauna e a flora, juntas, constituem um conjunto de animais e plantas de uma determinada região, sendo a fauna o conjunto de animais que vai compor aquela determinada região e a flora representando o grupo de plantas que constituem aquela região. É muito importante a gente lembrar que cada animal é adaptado para viver em uma determinada região. Ora, já imaginou um animal peludo viver no calor do Nordeste brasileiro? Impossível, né? Então, não é em todo lugar que nós vamos encontrar os mesmos animais. E isso ocorre com plantinhas também. Um exemplo que a gente pode dar seria o cacto, que ele é muito encontrado no nosso bioma chamado Caatinga, encontrado na região nordeste do Brasil. Então, cada plantinha tem a sua condição e suas características de vida que vão ser específicas para cada região. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isis e hoje nós vamos aprender sobre as partes das plantas. As plantas, elas são seres vivos e assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, reproduzem e morrem. A diferença é que elas não são seres humanos como a gente, elas são vegetais. As partes da planta são raiz, caule, fruto, folha e flor. A primeira parte que nós vamos conhecer é a raiz. A principal função dela é fixar a planta ao solo e absorver água e sais minerais do solo para a manutenção e fortalecimento da planta. A segunda parte que nós vamos conhecer é o caule. O caule ele é responsável por sustentar o vegetal e transportar nutrientes que foram recolhidos da raiz para as folhas. Já as folhas, elas são responsáveis pela fotossíntese, o processo em que a planta produz o seu próprio alimento. Para realizar a fotossíntese, a planta tem a clorofila, que é como se fosse um pigmento, uma tinta, que faz com que elas sejam verdes. Aqui vocês conseguem ver o processo de fotossíntese, em que a folha ela absorve luz solar e o CO2 do ar e transforma em oxigênio. A outra parte que nós vamos ver são as flores. Elas são responsáveis pela reprodução da planta, ou seja, as flores dão origem às sementinhas que vão ficar guardadas nos frutos, que nós já vamos conhecer. Os frutos guardam a semente que originará outra planta, além de se tornar alimento. Aqui nós podemos ver a maçã e as suas sementinhas dentro dela. Oi, turminha! Eu sou a Larissa e agora nós vamos entender por que as plantas são tão importantes para o ambiente e para os seres vivos. Observem a imagem. Percebem que a árvore absorve o calor do sol? Isso significa que não só as árvores, mas também plantinhas menores ajudam a regular a temperatura do ambiente, ajudando a diminuir o calor. Assim como nós, as plantas também transpiram, mas não é o nosso suor, não. Elas eliminam água em pequenas gotículas, fazendo com que o ar fique mais úmido e provocando assim mais chuvas. Elas também protegem o solo do sol, das chuvas fortes e também dos ventos. São a camada de proteção do solo. As plantas também são importantes para os seres vivos. Elas podem servir de abrigo, como vocês podem observar nas imagens. Servem de alimento para os animais e para pequenos insetos. E para nós também. E assim como os animais precisam das plantas, elas também precisam dos animais. Vejam só. Eles ajudam na proliferação das sementes, como é o caso dos pássaros, por exemplo, que comem dos frutos e deixam as sementes caírem no solo, permitindo que mais plantas cresçam por ali. Olha só que legal!
também são importantes na produção de matéria-prima. Nós utilizamos a madeira das árvores para fazer alguns móveis, para fazermos casas. Também utilizamos para fazer remédios. Então, observem só como as plantas são importantes para a vida na Terra. Elas ajudam no clima, ajudam no ambiente e ajudam também a nós, os seres vivos.